Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O aeroporto privado de Los Angeles brilhava sob o sol do meio-dia. Aviões particulares, alinhados como joias na pista, exalavam uma aura de luxo e poder. Passageiros elegantemente vestidos lotavam o saguão silencioso, enquanto a equipe navegava entre eles com precisão quase militar. Nessa calma sofisticada, Naomi Johnson cruzou a porta do avião com um andar confiante, porém discreto. Uma mulher negra na casa dos 30, ela usava uma roupa simples, porém elegante, e seus olhos refletiam uma serenidade e confiança naturais. O que ninguém sabia ainda era que Naomi não era uma simples passageira, ela era Isabella Sterling, bilionária e dona da companhia aérea privada cobiçada por todos os olhares. Dentro do avião, a comissária de bordo, Emily Parker, ajustou os assentos e verificou o conforto dos passageiros. Jovem, ambiciosa e perfeccionista, Emily sempre quis impressionar seus superiores. Mas naquele dia, impaciente e irritada com um pequeno atraso, ela estava prestes a cometer um erro que mudaria sua vida para sempre. O voo estava prestes a decolar e naquela luxuosa cabine, os destinos de duas mulheres no mesmo voo estavam prestes a colidir, transformando um simples gesto de impaciência em um incidente que todos comentariam. Emily Parker observava a tripulação de cabine com atenção, certificando-se de que os passageiros estivessem acomodados corretamente. Sua energia ilimitada escondia uma impaciência crescente. Cada minuto de atraso parecia interminável. Quando Naomi Johnson se aproximou de seu assento, Emily notou que ela pareceu hesitar, olhando para as telas, verificando sua bagagem de mão e, obviamente, procurando seu assento exato. Senhora, seu assento é ali, perto da janela, disse Emily com urgência. Naomi respondeu educadamente, mas lentamente, tentando equilibrar seus pertences. A impaciência de Emily aumentou. Por favor, depressa. Temos que decolar em alguns minutos. Ela colocou a mão no ombro de Naomi, guiando-a rapidamente até o assento. Naomi se virou, assustada com o contato repentino, mas permaneceu em silêncio, seus olhos revelando uma mistura de surpresa e calma dignidade. Emily, frustrada com o que percebeu como falta de cooperação, soltou um pequeno suspiro exasperado. Ela não fazia ideia de que a mulher que estava pressionando era a dona do avião, uma bilionária respeitada e poderosa. Naomi finalmente se sentou, juntando suas coisas lenta e cuidadosamente. Sua calma contrastava fortemente com a agitação de Emily, que não conseguia deixar de julgá-la. Naquele exato momento, a cabine do avião parecia carregada de uma tensão invisível, uma premonição de confronto pairando no ar. O voo finalmente decolou, e Emily retornou ao seu trabalho, convencida de que havia lidado com um passageiro difícil. Mas o incidente havia acabado de lançar as sementes de um confronto que marcaria para sempre a jornada daquele dia. O voo voltou à rotina. Os motores ronronavam, os passageiros pegavam seus tablets e jornais, e Emily continuava seu turno com um rigor quase mecânico. Mas algo estava errado. Ela não conseguia parar de olhar para Naomi Johnson. Naomi, sentada com uma postura impecável, permaneceu em silêncio, observando calmamente o luxuoso interior do avião. Cada gesto, cada movimento de Emily parecia ampliado diante de seus olhos, e sua calma quase imponente começava a perturbar a comissária de bordo. Emily sentiu uma pontada de irritação misturada a um medo confuso. Por que ela não está reagindo? Perguntou-se. Cada vez que Emily passava para oferecer refrescos ou verificar o conforto dos assentos, Naomi a cumprimentava com um sorriso simples e educado, que carregava uma autoridade natural. Esse sorriso, discreto mas penetrante, gradualmente criou uma sensação de desconforto em Emily. Ela se viu diminuindo o ritmo, controlando seus movimentos, como se temesse ser julgada. Um murmúrio silencioso percorreu a cabine. Alguns passageiros observavam a cena e trocavam olhares curiosos. A atmosfera tornou-se sutilmente elétrica e Emily, embora ainda irritada com o atraso inicial, começou a sentir que Naomi não era uma passageira comum. Mas a jovem comissária de bordo, cega pelo próprio ego e impaciência, ainda não enxergava a verdade. Naomi, com sua calma e segurança, parecia quase saber o que Emily estava pensando, e essa impressão reforçava o desconforto na cabine. O voo prosseguia, mas uma tensão invisível crescia, um confronto latente, pronto para explodir ao menor gesto imprudente. Poucas horas após a decolagem, a cabine estava silenciosa. A maioria dos passageiros estava absorta em suas telas ou em conversas sussurradas. Naomi, no entanto, permaneceu sentada com elegância natural, folheando calmamente uma revista e em seguida verificando o celular.
Emily, passando mais uma vez pelo corredor para oferecer refrescos, lançou um olhar discreto para Naomi. Foi então que notou algo que imediatamente lhe chamou a atenção. O nome Isabella Sterling apareceu na tela do seu celular, junto com uma chamada de um prestigiado escritório de advocacia. Emily franziu a testa. O nome soava estranhamente familiar. Ela se lembrava vagamente de tê-lo ouvido em um programa de TV sobre bilionários americanos. Mas Emily nunca imaginara que uma das passageiras pudesse ser Isabella Sterling. Seu coração apertou um pouco, e se aquela mulher fosse muito mais importante do que ela imaginava? Ela desviou o olhar rapidamente, tentando disfarçar sua confusão. Naomi, ciente da observação, não demonstrou reação. Continuou sua atividade calma e imóvel, quase desafiadora em sua serenidade. Cada gesto que Emily fazia agora parecia desproporcional a essa compostura silenciosa. O desconforto de Emily aumentou. Ela sentiu um novo nervosismo se apoderar dela. Cada movimento, cada palavra que ela dissesse, poderia ser observado e julgado por aquele passageiro misterioso. O incidente do embarque, que lhe parecerá trivial, agora assumia uma dimensão mais pesada em sua mente. Sem perceber, Emily acabará de tocar em terreno perigoso. Naomi, ou melhor, Isabella Sterling, permanecia calma, mas o jogo de poder estava apenas começando, e o avião, apesar do luxo e do conforto, tornará-se um palco onde a impaciência e o ego logo se chocariam de forma espetacular. O voo prosseguiu, e Emily continuou seu serviço com precisão quase militar, distribuindo bebidas e lanches aos passageiros. Mas sua mente não estava mais tranquila. Cada vez que encontrava o olhar de Naomi, sentia um peso invisível sobre os ombros, uma autoridade silenciosa que a incomodava. Naomi sentou-se calmamente em seu assento, observando os outros passageiros enquanto mantinha uma postura impecável. Cada movimento de Emily, fosse ele percebido como impaciente ou abrupto, parecia ser notado. Naomi não levantou a voz nem demonstrou raiva, mas sua calma simples impôs respeito imediato. Os outros passageiros, no entanto, estavam começando a notar essa tensão sutil e murmuravam baixinho, curiosos sobre a atmosfera estranha na cabine. Emily serviu Naomi, entregando-lhe uma taça de champanhe com um leve tremor na mão. Naomi aceitou a taça com um sorriso educado, mas seu olhar, direto e penetrante, fez Emily estremecer. Tem certeza de que não precisa de ajuda com a bagagem? Perguntou Emily, tentando recuperar sua autoridade habitual. Naomi balançou a cabeça com uma calma desconcertante. Obrigada, estou me virando muito bem, respondeu ela, com a voz suave, mas firme, como se corrigisse sutilmente a recepcionista sem humilhação. Naquele momento, Emily sentiu uma mistura de frustração e medo. Ela estava começando a entender que Naomi não era uma passageira comum, mas se recusava a admitir para si mesma. O ego e o orgulho da comissária de bordo colidiram com a calma impressionante de Naomi, e cada interação se tornou uma dança delicada entre controle e submissão. A tensão aumentou ainda mais quando Naomi, sem fazer um movimento brusco, pegou um caderno e começou a fazer algumas anotações discretas. Emily então sentiu que a situação estava completamente fora de controle. O passageiro que ela havia apressado e quase perturbado agora parecia estar silenciosamente comandando a cena. O voo, tão rotineiro até então, tomou um rumo inesperado. Um confronto silencioso se seguiu, e Emily não fazia ideia de como essa simples altercação no embarque viraria sua carreira e sua vida de cabeça para baixo. À medida que o voo avançava, a tensão entre Emily e Naomi só aumentava. Emily sentia seu controle se esvaindo. Cada movimento, cada respiração de Naomi parecia desafiar sua autoridade. Ela sentia como se o passageiro a estivesse julgando a cada momento, e esse pensamento a deixava louca. Quando Naomi se levantou um pouco para arrumar suas coisas, Emily sentiu a raiva aumentar. Senhora, sente-se imediatamente. Ela retrucou com a voz mais áspera do que pretendia. Naomi se virou lenta e calmamente sem nenhum sinal de pânico. Por favor, acalme-se, disse ela com a voz suave, mas firme. Acho que a senhora não sabe com quem está falando. Emily piscou, surpresa com o tom calmo, mas autoritário. Como assim? Eu não sei. Você é só um passageiro, só isso, retrucou ela, a frustração se transformando em visível irritação. Naomi deu um pequeno sorriso. Acho que você logo vai entender que algumas pessoas não são apenas passageiras. As palavras calmas, mas carregadas de significado fizeram Emily estremecer. Ela se sentiu intimidada e irritada, incapaz de reagir adequadamente. Os passageiros ao redor começavam a notar a tensão. Alguns olhares curiosos se voltaram para eles, alguns discretamente sacaram seus celulares, pressentindo que algo grave estava prestes a acontecer.
Emily, cega pelo ego e pela impaciência, tentou retomar o controle. Mas Naomi, impressionantemente calma, não se mexeu um centímetro. O momento era carregado de desafio, e o choque de suas energias sinalizava que o incidente logo se transformaria em algo além do mero desconforto. Um confronto direto era inevitável. Emily sentiu a paciência se esgotar. Cada palavra, cada movimento de Naomi a deixava mais irritada. Num acesso de impulsividade, o ego e a frustração de Emily tomaram conta. Sem pensar, ela levantou a mão e deu um tapa no rosto de Naomi. Um silêncio instantâneo se abateu sobre a cabine. Os passageiros congelaram, alguns soltando suspiros de choque, outros sacando seus celulares para filmar a cena. Naomi, tocada, mas completamente no controle de suas emoções, não reagiu com raiva. Simplesmente colocou a mão na bochecha e se endireitou com uma dignidade implacável. Emily recuou, horrorizada com suas ações, percebendo tarde demais a gravidade do que acabará de fazer. Suas bochechas coraram, não apenas de vergonha, mas também de medo. Ela ainda não sabia quem Naomi realmente era. Naomi, com uma voz calma, mas gélida, disse simplesmente: "Acho que você acabou de cometer um erro enorme." Sua postura, sua voz, tudo nela imprimia uma autoridade imediata e avassaladora. Os passageiros murmuravam, incapazes de desviar o olhar. O soco, longe de humilhar Naomi, revelou sua excepcional compostura e serenidade. Emily começou a sentir o peso da situação. Aquela simples altercação no portão de embarque acabará de se transformar em um incidente sério. E a comissária de bordo percebeu que acabará de atingir alguém cujo poder excedia qualquer coisa que ela pudesse imaginar. Naquele momento, o voo deixou de ser apenas uma viagem entre duas cidades. Tornou-se um cenário onde poder, respeito e orgulho se chocariam, e onde Emily logo descobriria a verdadeira identidade de Naomi. Segundos após o soco, um silêncio pesado caiu sobre a cabine. Os passageiros prenderam a respiração, chocados com a impulsividade de Emily. Naomi, tocada mas imperturbável, levantou-se lentamente e encarou a comissária de bordo com uma calma glacial. Então, num tom calmo, mas autoritário, ela declarou: "Acho que está na hora de vocês saberem a verdade." Os passageiros intrigados viraram-se para olhá-los. Naomi tirou lentamente os óculos escuros e o casaco. Atrás daquela mulher aparentemente comum estava Isabella Sterling, a bilionária proprietária do avião e da companhia aérea. O rosto de Emily congelou. Seu coração e sua mente dispararam. A mulher que ela acabará de atropelar não era apenas uma passageira difícil. Ela era a dona do avião, uma das mulheres mais ricas e influentes do país. Isabella, com um sorriso quase imperceptível, continuou: "Você acabou de atingir a pessoa que pode acabar com sua carreira antes mesmo que ela comece." O murmúrio dos passageiros ficou mais alto. Alguns agora pegavam seus celulares para registrar o momento. Emily, pálida e trêmula, estava perdida. Todo seu ego, todo seu orgulho profissional ruíram num instante. Ela compreendeu que sua ação impulsiva teria consequências sérias, talvez irreversíveis. Isabella permaneceu calma, digna e majestosa, impondo silenciosamente seu poder a toda a cabine. Ela não gritou nem puniu imediatamente. Sua mera presença e autoridade natural foram suficientes para lembrar a todos, especialmente Emily, da verdadeira hierarquia da situação. Ali, o poder pertencia a Naomi, ou melhor, a Isabella Sterling. O voo tinha acabado de se tornar palco de uma lição de humildade que a comissária de bordo jamais esqueceria. Enquanto o choque da revelação se instalava, Isabella Sterling caminhou calmamente pelo corredor. Todos os passageiros cativados prenderam a respiração. Emily, paralisada de medo e vergonha, não sabia para onde olhar. Isabella parou bem na frente dela, com o olhar penetrante, mas calmo. "Emily Parker", disse ela suavemente, mas com uma autoridade que fez o ar ao redor tremer, "você acabou de atingir o dono deste avião." Emily gaguejou, incapaz de encontrar as palavras. Eu não sabia." Isabella assentiu levemente. "Eu sei disso, mas ignorância não significa ausência de consequências." Os passageiros murmuraram, alguns discretamente sacando seus celulares para filmar o confronto. Isabella não gritou nem mesmo berrou, sua mera presença impunha respeito imediato. Então, com uma voz fria mas controlada: "Você tem duas opções. A primeira, pedir desculpas publicamente e passar por um treinamento profissional intensivo. A segunda, deixar este avião e imediatamente dizer adeus à sua carreira na aviação." Emily sentiu seu mundo ruir. Sentia-se culpada, mas também entendia que Isabella, com sua compostura e postura impressionantes, não buscava humilhá-la ainda mais. Ela estava oferecendo uma chance de redenção.
Os passageiros, agora cativados pelo espetáculo, perceberam que o incidente ia muito além de um simples conflito entre passageiro e aeromoça. Isabella Sterling, a bilionária incontestável, acabará de transformar um confronto banal em uma lição de poder, controle e dignidade. Emily, com as mãos tremendo, finalmente sussurrou: Eu escolho a primeira opção. Isabella deu um leve sorriso, um sorriso frio, mas não indelicado. Muito bem. Aprenda rápido, Emily Parker. Você acabou de aprender uma lição que leva anos para entender. O voo continuou, mas a atmosfera havia mudado. Emily não se via mais como a comissária de bordo confiante que fora naquela manhã. Agora ela entendia que cada ação, cada palavra, poderia ter consequências inesperadas, especialmente quando confrontada com alguém com poder e controle excepcionais. O avião começou a descer em direção a Los Angeles. O ar na cabine estava carregado de tensão e curiosidade. Todos os passageiros, agora cientes da identidade de Naomi, sussurravam baixinho, alguns trocando olhares incrédulos. Emily, sentada em seu assento, não conseguia tirar os olhos de Isabella, que observava impassivelmente o voo se desenrolar. Ao desembarcar, Isabella pediu a Emily que ficasse um momento no fundo da cabine. Os outros passageiros desembarcaram, alguns deles lançando olhares furtivos para a comissária de bordo, como se quisessem avaliar a magnitude da lição que ela estava prestes a receber. Isabella sentou-se à sua frente. Emily, disse ela com uma voz suave mas ríspida, você acabou de cometer um erro que pode arruinar sua carreira. Mas eu acredito na possibilidade de redenção. Ela lhe entregou um documento, uma proposta de treinamento vocacional intensivo e um plano público de reabilitação. Emily, ainda trêmula, aceitou. Ela entendia que a oportunidade que lhe era oferecida era rara. Muitos teriam sido demitidos na hora por um ato semelhante. Isabella, com sua calma e autocontrole, demonstrou que uma verdadeira autoridade não busca vingança, mas sim ensinar uma lição duradoura. Antes de sair do avião, Isabella colocou a mão no ombro de Emily, um gesto ao mesmo tempo imponente e ligeiramente reconfortante. Nunca se esqueça do que você acabou de aprender. Respeito e paciência valem mais do que impaciência e ego. Emily, humilde mas grata, percebeu que aquele encontro mudaria sua vida. Ela havia encontrado um poder e uma sabedoria além de tudo que já conhecera, e agora precisava aprender a se reerguer com humildade. Os passageiros que presenciaram a cena deixaram o avião ainda em choque, alguns sussurrando baixinho. Era o dono? A história do voo se espalharia rapidamente, e o incidente deixaria um impacto duradouro em todos que o vivenciaram. Poucos dias após o incidente, Emily Parker estava em seu programa intensivo de desenvolvimento profissional. Ciente de que sua carreira agora dependia de sua capacidade de aprender com seus erros. Cada exercício, cada simulação, a lembrava da lição de Isabella Sterling. Paciência, respeito e autocontrole eram muito mais poderosos do que impulsividade ou ego. Isabella, por sua vez, continuou seus negócios com a mesma elegância e autoridade que a caracterizavam, mas nunca se esqueceu daquele roubo em particular. O incidente demonstrou que mesmo em situações comuns, poder e influência não se manifestam por meio da violência ou da raiva, mas sim por meio do autocontrole, da dignidade e da reputação. Emily, transformada, começou a compreender a profundidade do que havia vivenciado. Ela não era mais apenas uma anfitriã ambiciosa, havia se tornado alguém que sabia medir suas ações, pensar antes de agir e reconhecer as verdadeiras forças por trás de cada pessoa. No caminho de volta ao aeroporto, Emily encontrou novamente a equipe e os passageiros do voo. Os olhares que lhe lançaram não eram mais de curiosidade ou pena, mas de respeito silencioso. Ela havia sobrevivido a uma humilhação pública, mas, mais importante, havia aprendido uma lição que a guiaria pelo resto da vida. Quanto a Isabella, ela permaneceu aquela figura imponente e calma, capaz de transformar um incidente na cabana em uma lição de vida memorável. Seu poder não residia na riqueza ou na fama, mas na capacidade de inspirar respeito, humildade e reflexão, mesmo naqueles que pensavam controlar o ambiente. Assim, esse roubo que começou com um simples gesto impulsivo terminou com uma transformação duradoura. Emily aprendeu o valor do autocontrole e do respeito. Enquanto Isabella lembrou a todos que a verdadeira autoridade não grita, ela impõe respeito pela sua mera presença.